Boa noite, meu nome é Luíse e estarei fazendo comentários neste vídeo sobre o concurso das escolas de samba mirins no Carnaval de Pelotas, Rio Grande do Sul. Começarei fazendo a leitura de alguns comentários que vão obedecer à ordem de desfiles da noite. Observações principalmente para os quesitos fantasia, alegoria e enredo, com base na minha experiência de julgadora nessas áreas no Carnaval do Rio Grande do Sul em diferentes anos. Para a primeira escola da noite, na categoria mirim, então, foi a Mocidade dos Simões. Sobre as fantasias das alas, eu notei uma padronização nas vestimentas, nos calçados dos componentes e uma boa riqueza de detalhes. Costeiros e adereços de cabeça com volume, o que rendeu um visual muito interessante para a escola. Sobre as fantasias dos carros, destaques mais luxuosos foram mesclados com fantasias mais simples, mas que ornavam entre si. Não ficou um visual confuso nas alegorias, pois podemos observar todos os destaques, um não cobria o outro. Sobre as alegorias, a entidade trouxe duas alegorias. O abre-alas era mais detalhado que o segundo carro, por exemplo. Não sei se o número mínimo de alegorias da categoria mudou, mas qualquer informação que eu tiver sobre este tópico, ou eu colocarei no comentário fixado ou na descrição deste vídeo. Sobre o enredo, no geral houve uma clareza entre o que a escola propôs apresentar e o que a escola de fato apresentou em passarela. Apenas trocaria o detalhe da ala dos bem casados de um coração no adereço de cabeça para um par de alianças entrelaçadas. Talvez ficasse melhor a proposta da ala assim. Mas essa é uma pequena observação, não comprometeu aí esteticamente nem nada. Portanto, na primeira vista, faltou só uma clareza plástica mesmo. Nota geral do desfile, 9,5. Sobre a segunda escola de samba da categoria mirim a desfilar na noite, a Águia de Ouro. Sobre as fantasias das alas. No geral, padronização de calçados. Bateria padronizada na cor preta, mas a vestimenta em si variou de um componente para o outro. Observei calças compridas, bermudas, vestidos e saias. Componentes com calçados diferentes na bateria também. Nas demais alas, fantasias simples, mas padronizadas. Nas fantasias dos carros, não observei nada muito luxuoso, mas se entendia o que a escola queria representar com aquelas fantasias. Reforço aqui que a ausência do luxo não é um problema, só para deixar claro. O que importa mais para mim é se manter uma padronização e uma adequação ao enredo com essas fantasias. Nas alegorias, então, a entidade trouxe 2 carros alegóricos. Manteve um padrão de carros pequenos, mas com uma volumetria inusitada, tá? Ou seja, itens que são realmente pequenos eram representados maiores que os itens verdadeiramente grandes. O abre-alas, assim como na escola anterior, era mais detalhado que o segundo carro. Na parte do enredo, a plástica desse enredo ficou insuficiente para mim, em se tratando de clareza. A transmissão, que eu assisti, ela explicou bastante aspectos do número 7, que era o elemento central desse enredo. Mas eu pouco pude identificar do que eu estava ouvindo. Tá? Eu não notei, por exemplo, as 7 maravilhas do mundo, que era algo falado tanto no enredo quanto no samba da escola. E para isso eu explico aí, por exemplo, que eu notei a ausência de alguma ala com temática egípcia para representar aí a única das 7 maravilhas que ainda está de pé. Nota geral do desfile, 8,5. Sobre a terceira entidade da categoria mirim a desfilar na noite, a Super Pateta. Nas fantasias de ala, destaco pouco volume em costeiros e adereços de cabeça, mas padronização dos calçados. Se passaram componentes com sapatos diferentes, eu realmente não percebi. Nas fantasias de carros, eu observei a mesma linha das fantasias das alas, simples para passar a mensagem do enredo, mas ainda assim eu não compreendi bem a proposta de algumas. Nas alegorias, então, a entidade trouxe 3 carros e um tripé. O padrão de carros seguiu a linha de carros pequenos e simples. O abre-alas, um padrão plástico inferior
as demais alegorias. Entretanto, o cavalo caramelo, uma figura presente no abre-alas, estava bem acabado. O enredo era baseado na força, resiliência e superação do povo gaúcho. Confesso que não compreendi bem a plastificação desse enredo na passarela. E digo isso nem tanto pela ausência de uma leitura do que essas alas significavam, mas era mais por uma questão de relação, significação e plástica. O enredo leitura, o enredo documento era uma coisa, e na passarela a plástica me demonstrava algo diferente. Então eu senti uma falta de uma costura enredo texto e enredo plástica. Nota geral do desfile, 8. Sobre a última entidade da categoria mirim a desfilar na noite, a Ramirim. Sobre suas fantasias de alas. Destaco uma padronização nessas vestimentas e também nos calçados dos integrantes. Observei também uma riqueza de detalhes e bom acabamento em todas as alas. O visual da escola ficou uniforme, gerando um conjunto final muito bonito. Sobre as fantasias dos carros, trouxe destaques luxuosos que arrisco dizer serem oriundos de clubes sociais da cidade. Outras fantasias presentes nessas alegorias também foram mais simples e igualmente bem feitas, estando dentro da proposta de enredo da escola. Nas alegorias, trouxe 3 carros, mais tripés e um elemento alegórico aí que se aproxima de um estilo de um pé de passagem, ainda que não viesse bem na frente da escola, viesse um pouco mais para trás. No geral, essas alegorias eram de fácil leitura e traziam bom acabamento. Talvez o melhor conjunto alegórico da noite dentro desta categoria. Sobre o enredo da Ramirinho. Mesmo o enredo da Águia de Ouro, mas contou com uma plastificação superior e uma leitura mais fácil. Destaque para as alas do 7 de setembro, 7 esferas do dragão e o carro com as 7 maravilhas do mundo moderno. A ausência do destaque à arte de dançar, que foi lido por um dos comentaristas na transmissão que eu estava assistindo. Nota final do desfile, 9.8.